Bom, hoje nós vamos continuar o conteúdo da nossa última aula, que é HTML. Na última aula, só para relembrar, nós vimos como você utiliza a tag HTML, né? Como que você vai abrir tags, fechar tags, como é que você vai organizar o seu conteúdo, certo? E hoje nós vamos conhecer mais algumas tags, tá? A gente vai dar uma passada geral nas principais tags que você vai usar no dia a dia. São dezenas e dezenas de tags, tá? Vou mostrar para vocês no final da aula onde que você vai encontrar essas tags, todas se você quiser. Mas por enquanto, vamos focar nas principais, que são as que a gente usa no dia a dia, que vale a pena a gente dedicar um tempinho para aprendê-las. Vou mudar aqui a telinha. Vou puxar a janela para cá, para que eu possa usar a tela e talvez o chat vou dar uma sumida aí por uns segundos, uns minutos. Bom, depois eu vou ativar isso aqui no Classroom. Deixa eu abrir a nossa página da última aula. Beleza. Bom, eu coloquei, né, o conteúdo da aula no portal para vocês, lá no Classroom. Deixa eu diminuir esse zoom que está muito exagerado. Bom, o que nós vimos na última aula basicamente foi, né, a tag HTML, que eu falei para vocês que é a tag mãe de todas, que para você definir que um arquivo é HTML. A tag head, que é a tag onde você vai definir configurações, tá, para o seu site, idioma, conjunto de caracteres, título, favoritos, palavras-chave. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. A gente vai falar bastante sobre configurações. E a principal tag é a tag body. Principal assim, porque é onde realmente o seu conteúdo vai ficar. O conteúdo da sua página mesmo, textos, imagens, tabelas, enfim, tudo vai ficar aqui. Só reforçando, tá? HTML não é para você se preocupar com o visual, tá? Não é aqui que você vai definir a cor das coisas, o tamanho das coisas, o tamanho da letra, o tamanho da foto, cor da tabela, esse tipo de coisa, tá? É para você colocar o conteúdo e aí a gente vai usar o CSS para enfeitar. Olha, eu quero que uma imagem fique do lado da outra. Lá no CSS você vai falar isso. Eu quero que esse texto seja centralizado. Lá no CSS você vai falar isso, tá bom? Então vamos focar só nas tags e como é que cada uma delas, qual a função de cada uma delas e como é que você vai usá-las. Bom, nós vimos semana passada, na última aula, na semana passada, a tag P, né, que é um parágrafo. E vimos também as três tags de formatação de texto, que é o negrito, que é o B, o U, que é o underline, que é o sublinhado, e o I, que é o itálico. Vamos começar falando da tag H. A gente tem aqui a tag H1. A tag H1, peraí. A tag H1, ela é Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Vamos fazer uma H2. Tá. Subtítulo. Deixa eu colocar primeiro, depois eu falo que fica melhor. Opa. H4. H5. H6. Bom, vamos falar da tag H. A tag H, ela vem de header, tá? O que é header em inglês? Cabeçalho, tá? Então, ela basicamente funciona como título, para você definir título da sua página. Títulos e subtítulos e assim por diante. Ela tem 6 níveis, que elas vão do H1 até o H6, tá? Quanto menor o H, ou seja, quanto mais próximo do 1, mais importante é esse título, tá? Mais relevância ele vai ter para os mecanismos de busca. Então, por exemplo, se você tem aqui... e visualmente também eles têm um visual diferente, ó. Você percebe que o H1 ele é bem grandão, o H2 ele é médio, aqui já começa a ficar... aqui já é
ainda é grande, tá, o H2, o 3 é médio e ele começa a diminuir até ficar bem pequenininho, tá? Isso aqui é o tamanho padrão, certo? Mas dá para você configurar tranquilamente no CSS também, não se preocupe com isso. Mas você tem que entender que não é nem o tamanho da letra que vai importar para você. É a relevância, a importância daquilo, tá? Por exemplo, em uma página sobre culinária, certo? Se você colocar aqui no título, bolo de fubá, certo? E aqui no subtítulo, asse um bolo em 15 minutos, tá? Um bait, né? Um assunto aqui. O que vai acontecer? Aqui, o principal assunto da sua página vai ser bolo de fubá, certo? Já o subtítulo, que é como se fosse um comentário, tá? Uma descrição sobre o conteúdo da sua página, você vai ter aqui, asse um bolo em 15 minutos. Aí aqui no outro subtítulo você vai ter, por exemplo, ingredientes, tá? E aqui você vai ter uma lista de ingredientes. Aí você vai ter outro H3 aqui no meio. Vou colocar aqui, modo de preparo. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então o que você tem aqui? Você tem 3 níveis. Eu vou deixar esses outros H aqui, tá? Só para ilustrar, mas eles não vão fazer sentido pra gente aqui nesse exemplo. Você tem o principal assunto do site, dessa página específica, que é bolo de fubá. Você tem aqui uma descrição sobre o que é essa página. Asse um bolo em 15 minutos. E aí você tem aqui os subtítulos, tá? Com o mesmo nível de importância. Por exemplo, os ingredientes são tão importantes quanto o modo de preparo, certo? Isso é importante porque você pode ter mais de um H no mesmo nível. Você pode ter vários H3, tá? Cada vez que você vai falar sobre um assunto que tem a mesma relevância, você pode usar o mesmo H, tá? Agora, se um assunto é mais importante que o outro, aí ele deve ter um H diferente. Você vai falar sobre signos, tá? Aí, o assunto principal é signos. Só isso, o H1. Aí seu H2 vai ser conheça as características de cada um dos signos, tá? E aí você vai ter um H3 chamado Áries e depois um parágrafo falando como é a pessoa de Áries. Aí você vai ter outro H3 para falar de Touro, outro H3 para falar de Gêmeos, Câncer, Leão e assim por diante, tá bom? Por que isso é importante você entender? Que todos os signos nesse texto, nessa página, vão ter a mesma importância, tá? Então você pode usar o mesmo nível de H, tá? Não faz sentido você colocar o Áries H2 e o, sei lá, Gêmeos H5. Não, porque pro cara que está lendo aquilo ali, tá, a informação que você está passando é pertinente a todos os signos. Então, todos eles vão ter o mesmo peso, a mesma relevância. Então, nessa situação, por exemplo, você vai falar sobre... Você vai usar o H3, que eu estou usando o H3 de exemplo, mas pode ser qualquer um dos Hs, tá? No mesmo nível. Eu vou falar sobre os lançamentos de filmes do ano. Aí você tem lá janeiro. Eu vou usar um H1 como janeiro, H2 fevereiro, H3, desculpa. H3 janeiro, H3 fevereiro, H3 março, H3 dezembro, todos no mesmo nível. Por quê? Porque todos os meses vão ter a mesma importância, tá? Então, você pode utilizar, pode repetir Hs no mesmo nível, tá? Mas desde que eles tenham a mesma importância. E o que é essa importância, Daniel? O que você está falando de importância, relevância? Quando uma pessoa procurar bolo de fubá no Google, certo? O Google ele já vai ter lido todas as páginas do seu site, de todos os sites do mundo, e aí ele classifica o assunto do seu site através da relevância desse assunto para o que a pessoa está buscando, tá? Esse é um dos critérios que ele usa. Tem outros também, que é número de visitação, número de pessoas que apontam para o site, enfim. Mas vamos falar sobre a relevância, que é o que o H1 pode colaborar com você. Se a pessoa procura bolo de fubá, certo? Bolo de fubá. Não, eu estava vendo qual a outra informação que eu botei embaixo aqui. Bolo de fubá.
e você tem no seu H1 escrito bolo de fubá, e o seu site concorrente no H1 tem escrito aprenda a fazer bolos, qual que tem mais a ver com o assunto que você pesquisou? O bolo de fubá. Então, esse site aqui, ele vai ter mais relevância. Então, na hora de mostrar qual dos sites vão aparecer primeiro na lista de busca, esse vai aparecer primeiro, porque o principal assunto dele é bolo de fubá. Tá? Agora, se a pessoa buscar assim, ó, fazer bolos, assar bolos, tá? E o outro site colocou assim, ó, aprenda a fazer bolos, tá? E você colocou como no H1, tá bom? E no seu H2 você colocou asse um bolo em 15 minutos. Os dois falam de assar bolo. Então, ambos vão aparecer na busca, mas o do seu concorrente vai aparecer primeiro. Por quê? Porque o assunto dele é assar bolos em geral. O seu é bolo de fubá específico. O seu segundo assunto, digamos assim, é assar bolos. Tá? Entendeu? Então, sempre que você for fazer um título e subtítulo, enfim, tenta sempre ser o mais claro possível, o mais objetivo possível. Então no H1 aqui, coloca sempre o tema para valer mesmo, e aqui no H2 coloca uma descrição do tema, que vai abordar tudo. Tá? A gente tá falando agora há pouco da série da Marvel aqui. Você poderia colocar assim, ó. Falcão e Soldado Invernal no título. Pá, desse jeito, no H1. E aqui você já coloca. Conheça nossas impressões sobre a nova série da Marvel, disponível no Disney Plus. Olha que interessante. Se o cara procurar Falcão e Soldado Invernal, pá, o seu site é esse o tema dessa página, certo? Mas se ele procurar Disney Plus, se ele procurar Marvel, série, ele vai achar o seu site também, sacou? Só que ele não é o principal assunto, digamos assim. Então você consegue fisgar o cara que procurar exatamente Falcão e Soldado Invernal, que é o que o cara vai procurar na internet, né? E se ele procurar Disney Plus, Marvel, série, ele também vai achar o seu site, sacou? Então tenta entender isso. O H serve para isso, para definir os assuntos do seu site, tá? E você pode usar em qualquer lugar da página. Isso aí, o número que define a importância, que acompanha o H. Ó, para quebrar a linha automaticamente no VS Code, você vai fazer o seguinte. O que perguntou? Lá. Ó, você vai aqui em View e vai marcar o Toggle Word Wrap. Tá? O Word Wrap é cortar palavras. Olha só. Se eu desmarco, ele vai até o final. Aqui. Se eu vir aqui em View e marcar, ele vai quebrar a linha para mim automaticamente e ajuda muito. Tá? Então vimos aqui o H. Vamos para o próximo. Vamos falar de imagens. Imagens sempre são interessantes. Vou colocar uma foto aqui embaixo desse modo de preparo. Vou procurar uma foto na internet. Já que a gente está falando de Falcão Soldado Invernal, bora colocar. De graça, né? Opa, besteira aqui. Vamos pegar uma foto que seja de lado, que seja mais na horizontal. Eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês que a foto horizontal vai ficar melhor. Isso aqui mesmo. Tem que ser dessa. Ó, vou abrir a foto aqui. Vou salvar a foto, tá bom? Salvar a imagem como. Eu vou lá na pasta do meu site, tá bom? LP3, HTML. Ó, eu vou colocar o nome da foto de Falcão. Eu tô com preguiça de colocar Falcão e Soldado Invernal. Na verdade eu coloquei Falcal, tá? Então tá aqui a minha foto, ó. Vou entrar na pasta aqui, ó. Eu tenho o arquivo index, que vocês já conhecem, e o Falcão. Ponto .png. Se atente bastante
ao formato da foto. Não vai ficar nada a ver, né, cara? Um bolo de fubá, ingredientes, um falcão e um soldado. Enfim. O falcão ainda vai, né? Mas um soldado. O falcão é uma ave, né? As pessoas comem ave, então. Bom, como que você vai usar a imagem? Você vai usar a tag img, certo? E o atributo src. E aí ele vai até te mostrar aqui, ó, o arquivo. Bom, algumas coisinhas aqui diferentes. Primeira coisa, você viu que o img, ao contrário das outras tags que eu mostrei para você, dessa vez não precisam fechar. Tipo, o H3 eu abri, o H3 eu fechei. Lembra, né? O P é a mesma coisa, ó, abri o P, fechei o B, todos que eu mostrei para você até agora, você abria a tag e fechava ela. O IMG não precisa fechar, tá? Por quê? Porque o HTML sabe quando a imagem acaba. Não é você que escolhe quando a imagem acaba. Não tem como você pegar essa foto aqui, ó, e mostrar, eu quero que a imagem acabe aqui porque eu não gosto do Soldado Invernal, quero mostrar só o Falcão. Pô, sacanagem, coitado do cara. O cara tá no nome da série, tem que aparecer, coitado. Tá? Então, você não precisa fechar. E como que você fecha? Como você fecha não, como que você usa? Você coloca essa barrinha no final aqui, ó. Isso aqui quer dizer que você abriu a imagem e já fechou ali mesmo. Seria a mesma coisa que você fizesse isso, ó. Barra img. Tá? É como se fosse isso. Só que para economizar isso aqui, você vem aqui e coloca a barra aqui, ó. Você falou para ele, ó, cara, é uma tag que eu quero abrir e já fechar. Tá bom? Vamos salvar, olha o que acontece. Tadã! Tá lá a nossa foto. Só que, nossa, ficou grande, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar um atributo aqui chamado img. Esse img serve para quê? Para definir a largura da foto. Desculpa. Widget. Viajei. Widget serve para definir a largura da foto. Tá bom? Depois eu vou passar um aqui para vocês todas essas informações. Eu vou colocar o tamanho de 200. Ou seja, 200 pixels de largura. Vamos ver o tamanho que fica? Ó, tá aqui. Achei pequeno. Vou botar uns 500. 500 ficou legal. Gostei de 500. Tá? Então você pode definir aqui a largura da foto. Ou você pode definir a altura da foto. Se você botar height ou height, né? Você vai botar a altura, olha só. Agora a imagem tem 500 de altura, só que olha como ela ficou grande ainda. Então isso é importante, tá? A foto, ela sempre vai ficar proporcional. Se a foto ela é compridinha assim, se você mandar aumentar a altura, ela vai aumentar a altura, mas ela vai continuar com a mesma proporção, do mesmo tamanho, tá? Mesma coisa se você mandar a largura, sempre vai ter a altura proporcional para ficar bonitinha a foto. Agora, se você quiser forçar a barra, você pode fazer o seguinte, ó, você pode, se você quiser, botar 300 por 300. Só que a imagem não é quadrada. É tipo quando você posta uma foto no Instagram, que a foto não é quadrada, ela vai ficar compridinha, né? Olha o que acontece. Se você forçar a proporção... eu tô na frente, né, cara? Minha câmera tá na frente. Acho que vai dar pra ver aí. Se você forçar a proporção... Vou fazer o seguinte, eu vou dar uns P aqui, só pra mim. Poder tirar da frente da câmera aqui, ó. Beleza. Ó, a imagem ficou quadrada, beleza, mas ela ficou esticada. Tá vendo? Parece que os caras estão magrinhos demais. Pois é, então não é uma boa ideia você forçar a largura e a altura, tá? Avisa só um deles, só fala um, que daí o outro vai ficar proporcional, tá bom? Só que você nem vai mexer com essa largura aqui, tá? Você vai mexer com essa largura no CSS. Eu tô colocando aqui só para ficar visualmente agradável pra gente, tá bom? Outra propriedade que você tem que colocar, o Alt. Alt vem de alternativo, certo? Então, ó, o que é o Alt? O Alt é uma descrição da foto. Vou colocar a descrição aqui. Falcão e soldado invernal
vestidos com seus uniformes, tá? Bom, para que eu coloco essa descrição, esse out? Por alguns motivos. Primeiro, e eu considero o mais importante, para acessibilidade. Você sabe o que é acessibilidade? Acessibilidade é quando você torna um conteúdo, tá, ou um local acessível a todos, independente das suas limitações. Quer um exemplo? Uma rampa. Quando você chega numa esquina e você tem uma rampa no cantinho, para que serve isso? Para uma pessoa cadeirante que necessita de uma cadeira de rodas para se locomover, que ela possa subir, tá? Talvez vocês saibam isso, mas não custa nada falar. Para que ela possa subir sozinha e andar na calçada numa boa, certo? Então, quando você constrói um site, quando você desenvolve um site, um aplicativo, você tem que tomar esses cuidados. Você tem que tornar o seu site acessível a qualquer tipo de pessoa, tá? Pessoas que não enxergam, pessoas que têm problemas motores, ou ela tem uma dificuldade nas mãos, ou não tem uma mão, enfim, sabe? Você tem que facilitar a navegação da pessoa. Tem aplicativos, programas que você usa para você controlar todo o site por voz, né? Isso é útil para quem não enxerga e para quem não consegue mover o mouse, por exemplo, ou a pessoa muito idosa, né? Tem várias situações. E isso aqui, cara, tem uma série de utilidades, tá? O Out, nesse sentido. Primeiro, o cara não enxerga. Então você tá... enquanto for texto, o leitor instalado no computador dele, ele vai ler pra ele, tá? Ele vai falar, olha, Falcão Soldado Invernal é uma série disponível no Disney Plus, pela Marvel, que conta a história, blá blá blá, enfim. Quando chegar na imagem, e aí? Só porque o cara não enxerga, ele não tem direito de entender o que você está mostrando, às vezes você quer ilustrar alguma coisa, você está falando de um peixe, você quer falar como é o peixe, tem uma foto do peixe, tipo, veja a imagem do peixe abaixo. Pô, o cara, eu não enxergo, como é que eu vou ver o peixe? E aí você vai colocar a descrição, tá? E aí o leitor do site, ele vai ler a matéria e a hora que chegar na imagem vai falar assim, ó, imagem, Falcão e Soldado Invernal vestidos com seus uniformes. E aí você continua a matéria, tá? Se for algo que vale a pena você descrever bastante, descreva, tá? Por exemplo, Falcão utilizando o seu novo uniforme. Dessa vez usando as cores vermelho e cinza, por exemplo, sabe? Se você vai falar de evolução de uniformes dele, alguma coisa assim, tá? Então é muito importante que toda foto que você colocar, coloque o Alt, tá? E não é só para isso. Isso aqui ajuda o Google para saber o que você está falando da foto. Então quando você vai lá em Google Imagens e procura por Falcão Soldado Invernal, ele vai procurar imagens que tenham esse conteúdo também, tá? Ele tem análise visual, claro, mas o texto ajuda. Outra coisa, se você, por algum motivo, eu errei o endereço da foto de propósito. Se você, por algum motivo, não carregar a foto, seja porque a internet do cara caiu, a internet do cara é ruim, ou o cara está usando um plano de dados que não quer carregar todas as imagens para economizar, olha, ele vai mostrar para mim aqui o conteúdo da foto, tá? A descrição da foto para o cara saber. Não sei se já aconteceu com vocês, mas em e-mails acontece isso. Tem como você desabilitar o carregamento automático de fotos. E aí aparece assim um íconezinho de foto falando a descrição. Aí se você quiser, você clica e vê a foto, né? Serve para economizar. Então, sempre, não é sempre possível, sempre coloque o alt da foto. A não ser que seja uma imagem de decoração, tá? Um cantinho ali, uma setinha, uma coisa só de decoração não precisa. Mas se for uma imagem que tem um conteúdo que vai informar o leitor, aí tem que colocar um alt. Tá bom? Vou falar sobre essa sua dúvida aí, Fidelis. Aí, ó, gostei. Falcão Soldado Invernal, o preparo. Bom, me perguntaram ali, e eu ia falar sobre isso. Você veio do futuro, não veio?
A imagem tem que estar na mesma pasta? Não necessariamente, tá? Se ela estiver na mesma pasta do arquivo, igual está aqui, ó, está no mesmo lugar, index e o falcão. Basta você colocar o nome da foto com a extensão. Belezinha. Agora, se você for uma pessoa organizada, e eu quero que você seja uma pessoa organizada, você vai criar uma pastinha chamada fotos, por exemplo. Certo? E vai colocar as suas fotos lá dentro. Olha só. Agora eu tenho a pastinha fotos com o falcão lá dentro e o arquivo index solto. Olha o que acontece agora. Não mostra mais a foto. Por quê? Porque ele procurou na mesma pasta e não achou. Então agora eu vou ter que colocar imagens barra falcão. Tá bom? Ou seja, tem que colocar o caminho da foto. Isso vai funcionar com vídeo também, com música. Todo arquivo externo que você for carregar, você tem que falar o caminho até chegar nesse arquivo. E lembrem-se, o caminho sempre começa a partir do arquivo que você tiver. Então, se você está no arquivo index, olha só, o arquivo index é onde você vai começar. É só você ir lá na sua pasta e olhar. Vamos olhar aqui. O meu arquivo index, como é que eu faço para chegar no arquivo falcão? Bom, eu tenho que entrar em fotos e acessar o falcão.png. Tá bom? Olha, alguns de vocês vão me entregar trabalhos assim, ó. C : barra usuários barra Joaquim barra desktop barra IFTM barra Laboratório de Programação 3 barra trabalhos barra sei lá site barra, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque o meu computador não é o mesmo que o seu. Então, o meu nome nem é Joaquim. O que vai acontecer então? Quando você faz isso aqui, você coloca o caminho completo do seu computador, você não permite que eu, no meu computador, ou qualquer outra pessoa que vai acessar o seu site, encontre as suas fotos, encontre os seus vídeos, tá? Porque o caminho para chegar nesse arquivo vai ser outro. E o pior, quando você coloca na internet, cara, isso aqui vai embora, tá? A internet, por mais autoestima que você tenha, ela não gira ao redor do seu umbigo, tá? A internet não funciona a partir do seu computador, a não ser que você seja o Google, sei lá, o Facebook, a NASA. Então, quando você coloca o site para rodar na internet, www.meusite.com.br, você vai criar uma pastinha lá, sacou? A internet é isso, é uma pasta. Não a internet. O seu site vai ser isso, uma pasta em algum computador de alguém, um servidor. Então, você não pode definir o tamanho, o caminho completo. Você tem que definir só o caminho a partir desse arquivo. Por quê? Porque quando você for colocar o seu site na internet, você vai fazer, sabe o quê? Pegar essa pasta HTML aqui, ó, e arrastar ela lá para a internet, para um programinha lá, através de um programinha, arrastar, soltar lá e beleza, as pessoas vão acessar seu site, tá? Então, por favor, sempre que você for colocar uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, sempre faça o caminho a partir do seu arquivo. Se começar com C : já está errado, tá bom? Beleza. Vamos lá. Agora vamos falar de outras tags. Deixa eu atualizar aqui agora. Deixa eu salvar. Não é imagens, é fotos. Agora sim. Bom, beleza. Vamos agora falar de listas. Vou colocar aqui, ó, um H3 listas. A lista, ela tem uma característica um pouco diferente, tá? Porque ela não usa apenas uma tag para ser construída, ela usa duas. Vamos lá, vamos fazer uma lista primeiro. Vou fazer listas
Vou escrever aqui. H4. Listas não ordenadas. Como que você faz uma lista não ordenada? Você coloca... Deixa eu... fazer o seguinte. Vou mudar de lugar só para ficar mais organizado aqui, tá bom? Senão vai ficar muito bagunça. E aí vai confundir vocês. Vou só mudar de lugar aqui. Acho que fica melhor assim. Agora sim, ó. Listas. Beleza. Ó. Bom, aqui eu vou usar o L, tá? Ele vai abrir e fechar o L, repara. E dentro do L eu vou colocar um LI, também vai abrir e fechar. O que o L quer dizer? O L vem de Unordered List, ou lista não ordenada. Ou seja, é uma lista que não tem ordem, tá? Por exemplo, uma lista de frutas. Não tem ordem. Você pode colocar aqui abacaxi, banana, caju e damasco, que é a única fruta com D. Todo mundo fala todo ano, certo? Vamos ver então como é que isso vai ficar. Tá aqui, uma listinha não ordenada. Uma lista não ordenada, gente, é aquela lista de bolinha, tá? Em que não faz diferença quem está em primeiro e quem está em segundo, certo? Já uma lista ordenada, vou botar aqui o H4, tem o mesmo, tem o mesmo nível, né? Dessa informação aqui em cima. Listas ordenadas. Em vez de UL, eu vou botar OL. E o princípio vai ser o mesmo. Só que o OL vem de Ordered List. Ou seja, lista com ordem. Tá? Listas ordenadas. E aí, isso aqui já é importante, a ordem. Sei lá, vamos supor que você tem um campeonato de alguma coisa, de futebol. Tá? E eu não entendo de futebol, mas basicamente eu acho que o Palmeiras ganhou uma parada aí, não teve esses dias? Palmeiras. Não sei que campeonato ele ganhou não, mas ele ganhou. Eu vi uns foguetes aí, a galera gritando. Palmeiras, acho que o Palmeiras ganhou. Aí tem, sei lá, o Flamengo. O São Paulo. E o Vasco. Acho que o Vasco não, o Vasco nunca ganha, né? Não sei. Mas o importante é, olha o que acontece. Isso aqui é uma lista ordenada, ou seja, faz diferença a ordem, tá? Vamos supor que eu mostrei aqui a ordem de classificação dos times, tá? Não faria sentido se eu colocasse bolinha. Se eu falasse o seguinte, ó, esses são os participantes do campeonato. Aí tudo bem colocar bolinha, porque eu tô só listando o nome dos times, tranquilo. Agora se eu falar, esses foram os vencedores do campeonato, a lista dos melhores times, aí faz diferença. Se eu botar lá o time que ficou em último em primeiro, vai ficar esquisito, não vai? Então, essa é a dinâmica entre listas ordenadas e não ordenadas, tá? Sempre use uma lista ordenada e não ordenada de acordo com a sua necessidade, tá? Se é só jogar itens lá para enumerar algumas coisas, não ordenada. Se você tem que colocar uma ordem, um passo a passo, etapas, por exemplo, aí sim você tem que colocar uma lista ordenada, tá? O legal da lista ordenada é que você tem algumas configurações, por exemplo, type. Tem essas opções aqui, ó. O padrão é 1. Se eu não falar nada, é type 1, que é basicamente o que a gente já conhece aqui, tá bom? Já se eu colocar a letra A maiúscula, olha o que acontece. Aqui vai aparecer, em vez de 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, tudo maiúsculo. Se eu colocar A minúsculo, aqui vai aparecer A, B, C, D, tudo minúsculo, certo? Então você pode escolher o formato que você quer mostrar
a listinha. Pode ser número, pode ser letra, pode ser algarismo romano, para capítulos, por exemplo. Ó, o I maiúsculo é para números romanos maiúsculos. O I minúsculo, números romanos minúsculos. Beleza? Bom, eu vou deixar o type A aqui, porque eu quero mostrar outra opção, que é o reversed. Se eu botar o reversed aqui, que é um outro atributo, olha o que acontece, fica ao contrário. D, C, B, A. Ele vai de trás para frente, tá? Os itens vão na mesma ordem, certo? Só que a contagem vai de trás para frente. Massa, né? E tem também, vou botar o número aqui, que é o padrão. E tem também o start. O start serve para falar em que número eu quero começar. Por padrão começa no 1. Então a mesma coisa que eu tivesse start 1 aqui. Mas se eu colocar 10, por exemplo, ele vai startar, ó, do 10. 10, 11, 12, 13. Sacou? Então dá para fazer bastante coisinha aqui. Detalhe, tá, gente? O LI quer dizer list item. Esqueci de avisar. LI é o list item. Ou seja, item da lista. Tá bom? Então, você... por isso que eu falei que ela funciona através de duas tags. A primeira tag, o L, ela vai te avisar o seguinte. Olha, vai vir uma lista por aí. Prepara que eu vou te mandar vários itens. Anota aí. Beleza. Aí você vai chegar para o HTML e falar. Primeiro item da lista. LI. Abacaxi. Segundo item da lista. Banana. Terceiro item. Quarto item. Então o LI serve para falar para separar cada um dos itens, tá? E o UL ou OL serve para avisar que vai vir uma lista. É tipo eu chegar para você e falar o seguinte, ó, anota aí que eu vou passar uma listinha de coisas para você comprar para mim no supermercado. Você vai pegar um papelzinho e uma caneta. Esse papelzinho é o UL, tá? E cada vez que eu falar, compra arroz, você colocou um LI. Compra feijão, colocou LI. Compra batata, colocou LI, tá? É muito importante que os dois estejam no seu código, tá? Colocar só LI direto, funciona? Funciona. Só que tá errado e o Google não vai gostar. E se o Google não gostar, se você colocar o código aqui que funciona, mas tá errado, o seu site ele perde muitos pontos, tá? E ele não é mostrado em site de busca, se ele perder muitos pontos. Libertadores, Copa do Brasil. Pois é, Brenda, tá lá na primeira aula. Lá na primeira aula eu expliquei como é que você baixa. Tá lá no Classroom. Gente, as aulas sempre vão estar no Classroom, tá? Tipo, terminando aqui hoje, eu já venho aqui, ó, tá prontinho, eu já venho aqui e mando a aula. Bom, próximo item que eu vou mostrar. H3 são as tabelas. Tabela, como o próprio nome diz, são tabelas, tá? E ele também funciona parecido com as listas. Ele utiliza mais de uma tag ao mesmo tempo. Primeira coisa que você faz, vai usar a tag table para avisar, vou fazer uma tabela. Depois, você vai usar a tag tr, tá? Eu vou colocar 3 TRs aqui. TR1, TR2 e TR3. Ó, abri e fechei table, tá bom? Abri e fechei o TR, abri e fechei TR, abri e fechei TR. Que diabo é esse TR? TR vem de table row, ou seja, linha, tá? Cada vez que eu colocar um TR, eu estou colocando uma linha na minha tabela, tá bom? E cada vez que eu colocar um TD, eu estou colocando uma coluna na minha tabela. Sacou? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma coluna com uma linha com 3 colunas. 1, 2, 3. Então aqui eu vou ter uma tabela de 3 por 3. Tá?
Só que no primeiro aqui, em vez de colocar TR, eu vou colocar TH e já explico por quê. Bom, o que é o TR? Linha. O que é o TD? É o Table Data, que é a mesma coisa que uma coluna, tá? Só que na verdade é a informação, tá? É o dado, mas vamos falar que é sobre coluna que faz mais sentido pra gente. E o TH é o Table Header, que é basicamente uma coluna de cabeçalho. O que é uma coluna de cabeçalho? Deixa eu mostrar pra vocês, vocês vão entender. Ó, o nome da pessoa, a cidade onde ela mora e a idade dela. Aí a gente tem aqui o Adriano, ele tem 16 anos, desculpa, mora em Tuiutaba e tem 16 anos. Aqui a gente tem a Bianca, ela mora em Capinópolis e tem 17 anos. Vamos ver na prática como isso vai ficar. Ah, deixa eu botar uma borda aqui, só pra gente enxergar. Essa borda você não vai colocar na vida real não, tá, gente? Tanto é que ela parece riscadinha aqui, ó, que é pra você não usar. A gente vai usar o CSS pra isso, mas só pra gente visualizar aqui com borda fica melhor. Olha só. Temos aqui a nossa tabelinha. Nome, cidade, idade. Adriano Ituiutaba 16, Bianca Capinópolis 17, tá? Como eu disse, tem 3 linhas. 1, 2, 3. E cada linha tem 3 colunas. 1, 2, 3. Ou seja, nome, cidade, idade. 1, 2, 3. Adriano Ituiutaba 16. Até rimou, você viu, né? Bianca Capinópolis 17. 1, 2, 3. Certo? Então, cada vez que eu quiser uma linha nova, eu quero mais uma linha. Beleza, coloco um TR. Quero quantas colunas? 3. 1, 2, 3. Carlos. São Paulo. 15. Vou salvar. Tá lá, ó. Coloquei mais uma linha com TR. E dentro do TR eu coloquei 3 colunas. Tá? Se você for uma pessoa organizada, e eu quero que você seja, e você usar o Tab com frequência do seu teclado aí, usar essa indentação, fica fácil de entender, tá? Se você fizer isso aqui, ó, aí não, amigo, aí não tem quem aguente, tá? Aí nem você vai entender. Eu até vou entender, você não. Então pra você vai ficar muito difícil você mexer aqui. Aí eu vi pra você, agora eu quero que você junte essas 2 colunas. Nossa, você vai virar uma bagunça, tá? Então, gente, sempre que possível, utilize o Tab, tá? Pra ficar organizadinho assim, ó. Olha como fica fácil. Eu sei que aqui é uma tabela, vai daqui até aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Cada linha tem 1, 2, 3. De boa, tá? E qual que é a diferença de TH para TD? Já que você falou que os dois são colunas. A diferença é o seguinte, ó. O TH é aquela primeira linha que você tem na sua tabela, que é como se fosse o nome da coluna, sabe? A informação sobre o que é aquela coluna. Então, ó, olha, ela tem um visual um pouco diferente. Ela está em negrito e ela está sempre centralizado, o texto. Você pode mudar isso com CSS depois, claro. Mas você está vendo que ela é diferenciada, né? E quando vão analisar isso aqui, quando o leitor de tela for analisar, para quem não enxerga, por exemplo, ele vai falar título da coluna, nome, título da coluna, cidade. E aí ele vai falar conteúdo da coluna, Adriano, Bianca, Carlos. Tá? Inclusive, você vai falar para o leitor, você fala o seguinte para ele, ó. Leia a tabela. Ele vai falar título da coluna, nome, cidade, idade. Aí você fala assim, ó, leia para mim a coluna cidade. Aí ele vai falar Ituiutaba, Capinópolis, São Paulo. Você fala para ele o seguinte, ó, leia para mim o conteúdo da linha número 2. Ele vai falar
Nome, Bianca. Cidade, Capinópolis. Idade, 17. Tá? Ele vai sempre vincular o título da coluna, o header, com o conteúdo, com o data. Tá? Na prática não é difícil não. Tá bom? Detalhe. Só que assim, tem que estar organizado. Tá bom? Detalhe, uma coisa que eu ensinei pra vocês também, que vale a pena ensinar agora. Você reparou que aqui, ó, eu coloquei tr blá, 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 e dei um enter. Aqui eu dei outro enter e aqui outro enter. Só que ele não deu enter pra mim aqui, ele continua tudo na mesma linha. Olha só, ele quebrou linha porque acabou o espaço. Então, olha o que o HTML faz. O HTML não obedece se eu der enter. Eu posso vir aqui, ó, dar um monte de enter, salvar, atualizar e nada muda, tá? Ele ignora enter e ignora espaço. Se eu vir aqui, ó, no linha e dar um monte de espaço e salvar, ó, aconteceu nada. Ele considera só um espaço. Por quê? Porque ele ignora esses caracteres para você se organizar. Olha, eu dei um monte de enter aqui, não dei? Para quê? Para ficar organizado o meu código. Eu não quero misturar tabela com linha, tabela com lista, essas coisas, tá? Imagina que se cada vez que eu desse um enter aqui, ele desse um enter aqui, ia ficar uma bagunça, tá? Então, Daniel, como é que eu faço para forçar a quebra de linha? Tipo, eu quero que ele dê um enter aqui. Você vai usar a tag BR, que também é uma tag que não precisa fechar. Ela fecha na mesma tag que abre, tá bom? BR quer dizer break, tá? De quebrar linha. Então, se eu quiser quebrar uma linha aqui, opa, e quebrar uma linha aqui, ó, eu vou usar o BR nos três. Tá vendo? Agora ele quebrou a linha. Prendeu mais uma. Ok. O OL serve para quê mesmo? Como você colocou numeração? Olha, o OL, Brenda, serve para listas que tem numeração. Basta eu colocar OL que automaticamente a minha lista já vai vir com números, tá? Olha, repara como esse código aqui, ó, que eu estou selecionando, do UL e do OL, são praticamente a mesma coisa, tá bom? Ó, todos têm LI, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Os dois têm o L, abre e fecha, né? Aqui tem OL. A única diferença é que um é UL e o outro é OL. UL de Uruguai, ele tem bolinhas, não tem número. O OL de ornitorrinco, ornitorrinco, né? Não é com H não, é ornitorrinco, de olhos, né? Ele tem número. Então, se eu fizer uma lista com OL, tem número. Se eu fizer a lista com UL, não tem número. A única diferença é essa, tá? Então, para mim colocar a numeração, eu coloco um OL, tá? O de oligarquia. Beleza. E para finalizar, temos aqui os links. O que é o link? Vou colocar o link lá embaixo. Então, H3, links. Olha só. Um link serve para você apontar para outra página. Eu vou criar uma outra página aqui. Vou criar um arquivo novo, vou chamar de página 2.html. Ó, vou fazer HTML aqui. Beleza, vou tirar o que não precisa, para não ficar bagunçado para vocês aí. Vou colocar o título aqui, ó, página 2, e vou colocar um H, um bem grandão aqui, ó, página 2. Beleza. Então agora tem dois arquivos, o index.html e o página 2. Ambos estão na mesma pasta, só um arquivo novo, como se fosse um outro conteúdo do mesmo site. Agora eu vou criar
um link para quando você clicar aqui, você ir para a página 2. Como você faz isso? Você vai usar a tag A. A tag A vem de âncora. Por quê? Por que âncora? A gente não fala navegar na internet, é como se você estivesse em um navio, tá? E como que você faz para você chegar num lugar e parar? Você vai ancorar o seu navio em algum lugar. Já viu essa expressão? O que é ancorar? Você chega no lugar que você quer, solta a âncora e o seu barco vai ficar parado lá naquele lugar. A âncora não vai deixar que ele saia flutuando, né? Então o A vem de âncora, de anchor. E aí quando você clicar aqui, você vai ancorar o seu navegador em outra página. Vou colocar aqui, ó, ir para a página 2. O que tiver escrito aqui, ó, é o que o usuário vai ver. Vamos testar lá. Ó, ir para a página. Deixa eu ver se está na frente. Acho que está na frente, né? Deixa eu dar mais uns enter aqui. Deixa eu ver se vai dar agora. Agora deu. É que para a câmera não cair na frente, né? Olha, ir para a página 2. Então o usuário ele vai olhar aqui, o mouse vai virar uma mãozinha e se eu clicar, ele vai para algum lugar. Só que eu tenho que falar que lugar é esse, tá bom? Eu não falei ainda que lugar é esse. Como que eu falo? href, ou seja, a referência para onde você vai, host reference, tá? Então você vai falar para onde você vai. Eu vou para a página 2, página 2.html. Aqui você vai colocar sempre o endereço do arquivo que você quer ir. Se for fotos.html, você vai botar fotos.html. Vídeos.html, vídeos.html. Contato.html, contato.html. Se você tiver 5 páginas, index, fotos, vídeos, contato e redes sociais, tá? Você vai ter 5 arquivos HTML e você vai fazer um menu lá em cima onde você vai clicar e ir para cada uma das páginas, certo? Cada href vai para um lugar. Vamos testar? Vou salvar aqui. Agora, ó, quando eu colocar o mouse em cima, até aparece aqui embaixo, aqui no endereço aqui embaixo, ó, página 2.html. A hora que eu clicar, vamos para a página 2. Então é assim que você vai usar para você ter um site com muitas páginas e você ir andando de site em site, como se fosse um botão, lá no Java, no outra linguagem que vocês aprenderam, tá? Só que é muito mais fácil do que colocado aqui no Java, né? Fala a verdade. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer um link agora para você voltar para a página anterior? Ó, vou criar um A aqui com href. Não precisa decorar isso aqui não, tá, gente? O importante é você entender. Isso aqui vai ter um guia de referência que eu vou postar lá para vocês entenderem, para vocês consultarem o que cada tag faz. O importante é você entender como a tag funciona. Ó, voltar para a página inicial. Qual que é o endereço da minha página inicial? Index.html. Vou salvar. Tá aqui, ó. Agora quando eu clicar para cá, voltou. Então eu posso vir da primeira para a segunda e da segunda para a primeira. E se eu tiver 10 páginas? Faz os 10 links. Faz um menuzinho bonitinho. Quando tiver CSS vai fazer um visual legal. Sacou? E se eu quiser ir para outro site? Vamos supor, ó, vou botar um BR aqui para mim quebrar a linha. E agora eu quero ir para o site do Google. href, vou botar aqui, ó, ir para o Google. Qual que é o endereço do Google? www.google.com, certo? Certo. Agora, quando eu clicar aqui em google.com, vai para onde? Ué, cadê o Google? Será que o Google caiu? Será que é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. O que aconteceu? Quando você usa o link, o href, ele está presumindo, ele está achando que você vai apontar sempre para um arquivo dentro do seu site, dentro da sua pasta.
E a não ser que você seja um multibilionário, por favor, me contrata, você não é o dono do Google, certo? Então eu acho difícil o Google estar rodando no seu computador aí agora, né? Você pode acessar o Google, mas ele não está rodando no seu PC aí, na sua pasta, né? Então o que vai acontecer? Você tem que avisar o link que o site que você vai acessar, o arquivo que você vai acessar, não é um arquivo que está no seu PC. É um arquivo que está lá fora da internet. E como que você faz isso? Você coloca o famoso http://. Então quando você faz isso, quando você coloca isso, você está dizendo para ele, ó, esse endereço aqui, cara, não está no meu PC, está lá na internet. Vai na internet, por favor? Aí ele fala, vou. Tá? Se você não coloca HTTP, ele vai achar que o arquivo está na sua pasta. E realmente está. Vamos testar agora? Vamos lá, ir para o Google. O mundo não acabou, o Google está funcionando. Tá? Só que olha que saco. Quando eu cliquei, ele saiu do meu site. Ele, pô, aí a galera não vai voltar pro meu site. Tô perdendo AdSense, perdendo dinheiro. Tem um jeito de fazer isso, resolver isso. Tem como você falar para forçar ele para abrir em outra aba ou outra janela, dependendo do seu navegador, tá? Você vai usar para isso o atributo target. E aí você vai colocar underline blank aqui, ó. Não precisa decorar isso, tá? Vai ter um arquivo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que vai ter tudo isso prontinho para vocês pesquisarem. O importante é, entenda que o target blank serve para abrir o link em outra janela. Ó, ele até mostra para que serve. Tem o self, que é para abrir na mesma aba, o blank, ou parent, que é para abrir caso de um frame, mas a gente não vai usar isso. Vamos testar agora? Agora, se eu ir para a página 2, beleza, funciona de boa na mesma janela. Agora, se eu for no Google, opa, abriu uma aba nova, ó, massa. Então não precisa preocupar que o meu site está aqui ainda. Certo? Vou postar o código sim. E para finalizar, é assim que você destrava Chrome. Para finalizar agora de verdade, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de link, que é o link que ele vai andar só no próprio arquivo. Como que você vai fazer isso? Vamos supor que lá em cima você vai criar um menu. Vou fazer uma lista aqui, ó. Uma lista não ordenada, tá? Com 4 itens. Dentro de cada item eu vou ter um link. Vou deixar em branco primeiro, tá? E aí eu vou colocar aqui, eu vou para listas. Beleza, deixa eu copiar aqui. Ó, listas, tabelas, imagens e links. Como se fosse um menu. Listas, tabelas, imagens e links. O que eu quero com isso? Eu quero fazer tipo um menuzinho, que quando o cara clicar, ele vá para uma parte específica do site. Tipo aqui, tá? Para o cara poder navegar na própria página. Então existem dois tipos de links, gente. O link que vai para outro arquivo e o link que vai para o mesmo arquivo, tá? Qual que é a diferença? A diferença é, aqui na prática você não vai mudar quase nada para onde ele vai, mas lá você tem que criar um endereço para ele agora. Então, ó, aqui em listas, por exemplo, eu vou ter que criar um outro A com a opção name. Name em inglês quer dizer nome, vocês sabem. E eu posso deixar até vazio se eu quiser, tá? E aqui eu vou colocar o quê? O nome. Eu vou chamar de listas, tudo minúsculo. Então é como se eu tivesse, lembra da navegação que eu falei pra vocês, a âncora? Como se eu tivesse acabado de criar uma ilha. Aqui, ó. Como é que é o nome dessa ilha? Listas. Tá? Não tem um monte de ilha, tem, sei lá, não sei o nome de nenhuma ilha. O Havaí. Havaí é uma ilha, pelo que eu sei. Então, sei lá, tem uma ilha chamada Havaí. Não tem? Tem uma ilha chamada...
sei lá, Ilha do Mel. Acho que tinha uma ilha lá no Paraná uma vez. Eu ouvi dizer que chamava Ilha do Mel. Então, assim, tem um monte de ilha, tá? Péssima em geografia, já perceberam? E aí você vai dar nome para esses lugares. É como se fossem lugares que você vai visitar. Países, tá? Só que eu tô falando de ilha porque você vai de barco, né? Você tá navegando, então fica mais fácil de entender. Então, quem que tiver nome de ilhas aí? Madagascar, muito bom. Ah, vai um conjunto de ilhas. Bom saber. Então, quando eu for pro Havaí, eu já não vou dar essa bobeira lá, né? Falar, muito feliz em conhecer a sua ilha. Conjunto de ilhas. Obrigado pela explicação aí. Eduardo. Eduardo mesmo que chama. Eu sei que ele é um estado americano, mas não sabia que eram várias ilhas. Bom, links. Então eu criei agora 4 ilhas aqui, 4 lugares para eu visitar. Um chama links, um chama imagens, um chama tabelas e um chama listas. É importante o lugar deles, gente, tá? Porque ó, se eu colocar ele aqui, nesse lugar do código, quando eu clicar lá em cima em links, ele vai para onde? Vai para esse lugar do código. Tá bom? Aí agora eu tenho que vir aqui, ó, e falar para onde eu vou. Tá? Eu vou viajar daqui para lá. E aí eu preciso usar esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo hashtag. O hashtag cardinal, que seja, ele serve para falar, olha, eu estou indo para o mesmo arquivo, tá? Nesse caso. Você pode ir para outro arquivo? Pode, mas para entender mais fácil fica assim. Ó, eu estou indo para a ilha chamada listas, estou indo para a ilha chamada tabelas, e estou indo para a ilha chamada imagens, e estou indo para a ilha chamada links. Certo? Olha a diferença. Estou indo para uma ilha com esse nome. Tem uma hashtag aqui. Aqui, estou indo para outro arquivo. .html. Aqui, ó, não tem hashtag, não dos dois. Aqui estou indo para um site da internet. HTTP. Beleza? Vamos testar? Agora olha que massa. Quando eu clicar aqui em tabelas, foi lá para a tabela. Certo? Se eu clicar em imagens, imagens. Se eu clicar em listas, listas. Se eu clicar em links, foi para links. Só que ele não ficou lá em cima porque acabou a página, né? Então ele vem para cá. Tá? Então você pode fazer aquele link, aquele botãozinho de topo, já viu que vocês viram em site várias vezes? Você clica em topo e vai lá para cima. Como que o cara faz isso? Ele vem aqui em cima e coloca uma ilha chamada topo, se ele quiser. Um exemplo. E aí basta em algum lugar eu colocar o botãozinho topo. Vou colocar lá embaixo, custa nada. Lá embaixo. Vou colocar um A. href, vou botar um hashtag, quer dizer que eu vou para uma ilha. Qual ilha? Ilha topo. Ó. Topo. Salvei. Tá aqui. Aí, ó, se eu clicar no topo, vai lá pro topo. É isso. Bom, essas são as principais tags que a gente vai usar, tá? Existem várias outras, mas por enquanto vamos focar nessas, que já dá para se divertir legal. Eu vou disponibilizar para vocês lá no portal, eu vou colocar agora já, tá? O link da aula, assim que a aula estiver disponível. Vai demorar uns minutos, né, até eu enviar. E aí eu vou colocar também um arquivinho que eu fiz há um tempo atrás. Cadê, Jesus? Perdi. Ah, tá aqui. Ó, é o guia de referência. Você vai fazer o seguinte, você vai baixar ele, vai extrair ele no seu computador. Enfim, deixa assim. E aí, ó, ele é tipo um site que eu fiz. Nada demais. Onde você vai poder consultar as tags que eu expliquei pra vocês e algumas outras. Então, ó, eu quero saber como é que funciona o H. Vem aqui no H, clica e vê, ó, H1, H2, H3, título da página. Tá? Ah, eu quero saber como é que faz pra fazer a largura da imagem, não lembro. Vem aqui, ó. Opa, a largura é isso aqui, widget. Aí tem um exemplo.
tá bom? Tem outros sites muito melhores que esse na internet, mas eu quero que vocês foquem só nesse, porque quando você entra num site grande de verdade, tem lá 1 bilhão de tags, você fica perdido. Eu não quero que vocês fiquem perdidos. Eu quero que você olhe isso aqui e use essas tags aqui, que por enquanto já vai resolver a sua vida. Tá? Ó, pra que serve cada um deles, enfim, ó, tabela, putz, não lembro como é que faz tabela. Tá aqui, ó. Pra que serve o TR mesmo? Ah, é uma linha. Pra que serve o TH? Ah, entendi, tá? Então vocês vão usar isso aqui para ajudar vocês, o guia de referência, eu vou disponibilizar lá para vocês. E acabou a vida mansa. Vocês vão ter trabalho para fazer. Só que vai ser de boa. Vocês vão fazer o seguinte, vou disponibilizar para vocês lá também, liberar já. Vocês vão fazer para mim um arquivo HTML, tá? Não é para se preocupar com o visual. Ah, eu quero colocar cor, quero que fique bonito, quero colocar uma foto bem bonita, um fundo verde. Não preocupa, você não vai me impressionar. Tá? Não quero ser impressionado nesse momento. Apenas pela sua organização no HTML. Então, se você tiver aquela veia artística, aguenta um pouquinho aí, tá? Na próxima aula você vai começar a liberar já. Eu quero que vocês façam uma página com todos esses requisitos, tá? Que tenha pelo menos 2 níveis de título, parágrafo, formatação de texto, blá, 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 tudo que tá aqui. O assunto que você quiser. Ah, eu quero falar de borboleta, quero falar de celular, quero falar sobre mim. Não sobre mim, sobre mim, você, tá? Quero falar sobre uma série que eu tô assistindo, um livro que eu tô lendo, uma música, qualquer coisa, tá? Ah, Daniel, eu vou ter que inventar o texto, eu não sou bom em escrever. Não vai ter que inventar o texto. Pode pegar da Wikipedia, pode pegar do site oficial, pode pegar de onde você quiser, tá? Eu não vou julgar o conteúdo. O conteúdo, assim, o que você está escrevendo. Não vai escrever besteira, tá? Não vai escrever sacanagem lá, nem escrever coisas, nem escolha assuntos polêmicos, tá? Pelo amor de Deus, não me vem com... Não me vem com Bolsonaro, com Lula, tá? Pelo amor de Deus. Não. Não me venha com discussões religiosas, filosóficas. Mano, light, tá? Light, seja light. Pega um filminho aí que você gosta, uma série, tá? Um desenho, tá bom? Não é o momento de você fazer discussões filosóficas. Depois, no final do ano, você faz um site lá e coloca na internet tudo que você tiver pra fora. Mas, por favor, durante a aula, durante a matéria, não. Escolhe o tema que você quiser, tema livre, tá? Bota foto tanto que você quiser. Enfim, pode pirar. Só que com parcimônia, tá? Calma, não preocupe com o visual. Não é para colocar CSS. Se eu ver uma cor aqui de texto que não seja preto, eu vou ficar muito bravo, tá bom? Foca em HTML, foca em como usar as tags, tá? Putz, o Daniel quer que eu coloque uma lista numérica. Como é que eu faço isso? O meu tema é um autor de livros. Pô, coloca os livros lá da ordem que ele lançou os livros. Pode ser? Sabe? Então, enfim, pode ser criativo no conteúdo. Beleza? E pode copiar também, não tem problema. E aí o prazo tá na próxima aula, tá? Vai ser 2 semanas. Aí você vai mandar no Classroom, aqui tem as instruções, tá? Vocês estão cansados de saber como é que funciona. A única coisa que eu vou pedir pra vocês, gente, é que vocês zipem um arquivo, tá? Pode ser zip, pode ser rar, o que você quiser. Sabe compactar, né? E manda com esse nome, HTML simples, tracinho, o seu nome, certo? Beleza. Isso quem tem computador, tá? Daniel, eu não tenho computador. Como eu faço? Você vai fazer o seguinte, quando acabar essa aula, você vai me mandar uma mensagem no privado, tá? Não precisa ser lá no grupo não. Me chama no privado lá, eu tô na lista lá, e fala, Daniel, meu nome é tal, porque às vezes o nome de vocês não está escrito lá, e eu não tenho computador. Só me avisa, tá bom? Por quê? Porque eu vou fazer uma atividade alternativa, tá? Já tem lá, quer dizer, mas vou só disponibilizar. A alternativa com o mesmo nível de conhecimento, mesmo de trabalho e tal, sacou? E aí eu vou marcar lá no Classroom quem são essas pessoas. Aí só as pessoas vão receber esse outro trabalho, tá bom? Então se você tá sem PC aí, tá sem computador, de boa. Só me chama no privado lá, avisa, Daniel, tô sem PC, meu nome é esse, tá? Só pra mim saber quem é, pra criar o grupinho lá pra disponibilizar o outro trabalho. Qualquer dúvida, me chama no zap lá, tá bom? Faz pergunta no Classroom também, vocês que sabem. Combinado? Falta de militância quase mata a Raíssa. Eu não sou contra a militância, eu sou muito a favor. Tem que militar mesmo, tá?
Eu só peço que não militem nesses temas aqui para evitar polêmicas, tá bom? Professor, lançou um novo capítulo de One Piece. Já tô finalizando já, Eduardo. Nem falar que Capitão América é maior que o Homem de Ferro, cara, isso não é polêmica. Isso é uma constatação, tá? Capitão América é maior que o Homem de Ferro. Ou você concorda ou você tá errado. Desculpa. Então é isso. Nunca. Inclusive, ó, finalizar a aula aqui então, pelo menos a gravação. Que eu falar agora pode gerar processo.